Olá, hoje eu vou gravar mais um vídeo da disciplina de Estatística e Delineamento Amostral. Esse é um vídeo extra, com um script que nós não vimos nas atividades síncronas. E para essa aula nós vamos utilizar um conjunto de dados que tem uma distribuição Poisson. Tá? Então, esses são dados de macroinvertebrados de uma lagoa. Então, esse é o nome do arquivo que vai estar lá na pasta, disponível aí aos alunos da disciplina. Tá? Então, lembrem, antes de iniciar o script, de mudar o diretório de trabalho para que não tenha perigo quando vocês rodarem o comando para abrir o script. Chama atenção aqui também, para quando abrirem o banco de dados, chama atenção aqui também, olha, para esse parâmetro string sFactor que nós colocamos, para que a variável que é fatorial seja lida como fatorial, que é a região. Então, podemos conferir aqui o que tem na variável. Se olharmos o cabeçalho, tem a riqueza, a abundância, a profundidade e a região aqui, onde cada amostra foi coletada. Se olharmos a estrutura desse banco de dados, a gente percebe que ele tem 38 observações dessas 4 variáveis. 2 delas são números inteiros, a riqueza e a abundância. A profundidade é uma variável contínua e a região é uma variável fatorial. E ela foi lida como fatorial exatamente porque nós colocamos aqui string sFactors igual a verdadeiro. Então, a nossa pergunta é: a riqueza em morfoespécies e a abundância de macroinvertebrados, ela é determinada pela profundidade da lagoa? Então, pensando nisso, nós devemos formular hipóteses. Bom, essa pergunta ela vem de hipóteses, mas o que a gente espera é que na região litorânea, que é onde chega a luz, haja uma riqueza e uma abundância maior de macroinvertebrados. Isso pode, inclusive, ser influenciado pela profundidade. Então, percebam que esse nosso modelo ele envolve a interação entre riqueza, a abundância e a profundidade. Então, será que a região litorânea, então, ela possui a maior riqueza e a abundância desses organismos? Será, então, que o efeito da profundidade ele varia entre as regiões, que é o que nós entendemos como a interação no modelo? Então, se nós pensarmos, por exemplo, na riqueza, que é a variável dependente desse modelo, e fizermos um histograma, a gente já percebe que ela está longe de aparentar uma distribuição normal. Tá? No script, eu vou rodar esse comando, options, as opções de mostrar e pedir para a Saipen ter aquele valor, para que os valores de P tenham os zeros todos. Tá? Se você não quiser que seja assim, não precisa rodar isso. Então, eu vou rodar apenas por questões didáticas, para que vocês vejam isso, e vamos rodar um teste de normalidade para ver, a gente já viu pelo histograma, é o tipo de dado que é dado de contagem, ele sugere que tem uma distribuição normal, mas vamos também fazer um teste de normalidade para ter certeza disso. Fazemos o teste, e o que a gente percebe é que o valor de P é muito baixo, então a gente rejeita a hipótese nula, esses dados não têm uma distribuição normal. Assim, a gente pode pensar em construir o primeiro modelo, e esse modelo ele vai ser construído com a distribuição Poisson. Então, é preciso lembrar que a função de ligação para a distribuição Poisson, a gente escreve ela como assim, olha, KISC, que é de Chi quadrado, de Chi-square. Então, vamos construir esse modelo que eu vou chamar aqui de modelo 4. Então, do nosso banco de dados bentos, que nós tínhamos chamado, a variável dependente é a riqueza, e ela deve ser explicada pela profundidade e pela região, se é liminética ou litorânea. Tá? Nós não vamos colocar abundância também dentro desse modelo aqui. E a família é Poisson. Eu não preciso dizer aqui que a função de ligação é o logaritmo. Na verdade, eu havia falado, isso aqui não é a função de ligação. A função de ligação é o logaritmo. Tá? A nova do modelo para dados com distribuição Poisson é o Chi quadrado. Tá? Então, corrigindo ali aquele errinho em cima. Numa distribuição Poisson, nós não precisamos dizer qual que é a função de ligação, que é o logaritmo, porque nós vamos usar o logaritmo, nesse caso. Se nós quiséssemos usar uma outra função de ligação diferente do logaritmo, a gente precisaria dizer aqui na função. Como o logaritmo é o padrão para a distribuição Poisson,
a gente simplesmente não precisa dizer nada. Então, precisamos criar um modelo nulo, e aqui é importante lembrar que a gente tem que dizer que ele também tem uma distribuição Poisson, e a ANOVA desse modelo, aqui sim, é onde a gente diz o Q quadrado, né? Não é a função de ligação, é o teste dos modelos. Então, vamos rodar o modelo 4 e seu modelo nulo, e rodar a ANOVA. E daí a gente descobre que esses modelos são estatisticamente significativos. Então, a riqueza ela não é explicada ao acaso. Ótimo. Então, a gente pode pensar qual que é o percentual de explicação desse nosso modelo, por exemplo. Podemos pensar isso aqui, inclusive, ao final, quando terminarmos de produzir esse modelo, se tivermos que simplificar algo. É uma função que já tínhamos criado, então, apenas para matar a curiosidade, a explicação desse modelo é de 89,48%. É um ótimo modelo, diga-se de passagem. Lembrem que essa função que nós criamos, ela necessita ter o modelo nulo, depois o modelo teste. Se inverter a ordem, ele não vai apresentar esses mesmos, os mesmos valores. Tá? Vamos inverter aqui. E aí ele diz que há algo... Bom, está faltando uma vírgula. E ele apresenta um valor, inclusive negativo, porque inverteu. É uma simples divisão que fazemos. Tá? Então, tem que ser o modelo nulo pelo modelo teste. Tá? E aí, pronto, mostramos que está tudo de volta. Então, o nosso modelo é esse. Esse é o nosso modelo até agora, que envolve a interação entre a região e a profundidade. Será que a gente pode simplificar o modelo? A gente precisa saber se os parâmetros são todos significativos. Lembrando, nós fazemos isso através de uma análise de variância. Agora, a análise de variância não vai incluir um modelo nulo, é apenas o nosso modelo teste, também utilizando um teste de Q quadrado. A gente faz, opa, o zoom aqui vai atrapalhar um pouco a visualização, eu vou aumentar um pouquinho e vou rodar de novo. E aí, olha o que percebemos, todas as variáveis têm esses asteriscos ao lado, o valor de P é muito baixo. Os asteriscos indicam essa significância. Então, há sim uma interação entre a profundidade e os bentos, entre a região e a profundidade. Todas essas variáveis são significativas. Então, a gente não tem o que simplificar nesse modelo. O que resta para a gente fazer agora é testar se o modelo está bom, se ele está adequado ao tipo de dado que nós temos. Então, a gente pode, por exemplo, abrir o pacote RT4Bio e rodar aquela função RDiagnóstico. Vocês já viram isso em outros vídeos. Damos o zoom aqui. E o que a gente percebe é que tem um percentual relativamente alto de valores que estão fora desse envelope. Lembre, esse envelope representa o intervalo de confiança que é esperado nesse gráfico, que é o que chamamos de QQ-plot, como traz aqui em cima. Então, ele traz o que seria esperado dos erros, dos resíduos do desvio padrão. Então, esses valores são diferentes do que seria esperado para esse modelo. Isso pode ser um indicativo, por exemplo, de subdispersão. Tá? A gente pode, então, comparar os parâmetros de dispersão. Então, para isso, nós vamos usar a função dispar, que nós já tínhamos criado, e está lá nos outros vídeos também, e vamos chamá-la aqui. Então, M4 é essa função. Bom, na verdade, M4 é o modelo de trabalho que nós temos agora e nós estamos chamando a função dispar. Com isso que nós percebemos, a diferença entre o valor observado, que é esse aqui, 0,73, para o esperado, que é 1 para a distribuição Poisson, é aí de aproximadamente 26, 0,26. É uma diferença relativamente grande, dá um pouco mais de 25%, para esse parâmetro. Então, a gente tem clara evidência que tem um pouco de subdispersão nesse modelo. Tá? A solução para isso pode ser mudar o modelo para uma distribuição quase Poisson, como está aqui. Então, vamos fazer essa mudança. Vamos criar o modelo 4.1 nulo, porque ele também tem quase Poisson. Esse aqui é um teste um tanto redundante. A gente não espera que essa mudança de Poisson para quase Poisson faça o modelo deixar de ser mais explicativo do que um modelo nulo. Então, colocamos aqui, a gente faz o teste F. Essa mudança de Poisson para quase Poisson, ela implica também na mudança do teste da ANOVA. A gente sai do Q quadrado para teste F. Pois bem, é significativo, a gente também abandona o modelo nulo, mantém o nosso modelo teste, agora o 4.1,
E a gente pode usar a função dispar para comparar esses dois modelos. E o que nós vemos, olha só, a comparação não pode ser feita com o critério de informação de Akaike, porque o R não calcula o AIC para modelos em quasi-Poisson, mas o que a gente percebe, olha, é que o valor absoluto, ele saiu de uma diferença de 0,26 para uma diferença de 0,13, então ele melhorou aí em 50%. Só que antes a gente tinha um pouco de subdispersão, agora a gente tem um pouco de sobredispersão. Mas ainda assim, esse modelo está um pouco melhor, então a gente acaba ficando com esse modelo utilizando uma distribuição quase Poisson. Tá? Então, nós poderíamos tentar, inclusive, usar o R-diagnóstico para ver aquilo, mas a função R-diagnóstico ela não permite fazer o QQ-plot. O que é possível fazer nesse caso é usar a própria função plot. A gente coloca o plot do modelo. Nesse caso, ele aparece aqui embaixo para a gente apertar Enter e ver esses gráficos. Então, aqui está aquele gráfico que aparece à direita no QQ-plot. Esse é o gráfico que está à esquerda. Só que aqui tem um problema. Na verdade, tem uma diferença. Quando a gente vê o QQ-plot padrão do R, além daquele do R diagnóstico, a gente não tem um intervalo de confiança. Então, a gente fica numa comparação que ela não tem um parâmetro. A gente tem aquela linha que representa a média, mas eu não sei o quanto que esses números devem desviar da média. Então, para mim, me parece aceitável, nada estranhamente absurdo. Então, teríamos esse limite. Quando rodamos o plot, ele aparece 4 gráficos. Tá? Então, nós aceitamos esse modelo 4.1. Mas será que ele mudou a explicação do modelo por termos mudado de Poisson para quasi-Poisson? A gente tem que testar. Então, essa era a explicação do modelo 4 e essa é a explicação do modelo 4.1, que está com quasi-Poisson. Percebam que os valores são o mesmo, então essa mudança ela permite uma utilização de parâmetros mais adequados, mas não muda a explicação do modelo. Será que a gente pode simplificar o modelo? A gente pode rodar a nova com teste F, porque está com quasi-Poisson. Opa, aqui também, bom, também ficou cortado, mas a gente consegue ver claramente, aqui estão as variáveis e seus valores de P. E todos continuam significativos, então com o modelo mais ajustado, o nosso modelo ele continua muito bem adequado aos dados. Então não tem o que explicar, a gente tem 3 variáveis que elas são significativas. O que nos resta agora, então, é construir o gráfico associado a esse modelo. Lembrem, para construir gráficos, nós pegamos os valores que são presentes no sumário. Tá? Para ver se as variáveis são significativas, a gente olha os valores na nova. Então, vamos rodar o sumário e vamos dar uma olhada no que ele nos mostra aqui. Lembrem, esse não é um modelo que tem apenas uma variável independente, são 2. Então, a riqueza explicada pela profundidade e pela região. Os dois são valores... Ele até não mostra a profundidade aqui como um valor significativo. Isso é interessante porque o valor na nova é que é importante para a gente, tá? Da significância. O que nos interessa aqui nesse momento é olhar o intercepto e a inclinação. Só que tem uma particularidade, lembrem, a variável região, ela tem a zona litorânea e a zona liminética. Lembrem que o R calcula o sumário dos modelos fixando o primeiro parâmetro por ordem alfabética. Então, da zona liminética vai aparecer primeiro e da zona litorânea calculado em relação a ele. Então, aqui é o intercepto da zona liminética, essa é a inclinação da zona liminética. O intercepto da zona litorânea é a soma do valor da liminética mais o valor da litorânea, que aparece aqui para a litorânea, porque é um valor relativo àquele outro. E a mesma coisa para a inclinação, é esse valor, que é um valor negativo, menos esse outro valor, por ser também negativo. Tá? Então, quando nós juntamos esses valores, é que nós conseguimos montar as curvas adequadamente desse modelo. Eu vou mostrar o gráfico associado a esse modelo com várias opções. Tá? A primeira delas é com a função plot. Então,
Eu estou pedindo aqui a riqueza em função da profundidade, ajustei os limites dos eixos x e y e os títulos deles. Eu quero que os pontinhos sejam bolinhas cheias, né? E as cores, olha só, vermelho e azul. É uma cor para a zona litorânea e uma cor para a zona liminética. Então, como que eu garanto que ele vai usar essas cores? Lembram que lá no começo nós abrimos o banco de dados e pedimos aos strings como fatores? Eles estão aqui, olha, a variável região, ela está como fatorial. E aí a gente usa essa função unclass para isso. Então, quando rodamos, ele já percebe o que é de uma zona, o que é da outra. Se nós não colocássemos a função unclass, por mais que aquela variável seja fatorial, olha a diferença do gráfico. Então, o que ele faz nesse caso é colocar um valor de uma cor, um valor de outra, um de uma cor e um de outra. Então, acaba que os resultados ficam aleatorizados. Não é isso que nós queremos eles certinho, uma cor para cada região. Se quiséssemos pontinhos diferentes também, um para cada região, a gente faria a mesma coisa aqui, pedindo para ele fazer esse unclass. Tá? Ótimo, então temos o nosso gráfico com as regiões separadas, mas qual que é o azul, qual que é o vermelho? Então a gente precisa lembrar da ordem alfabética. Se eu chamo os níveis, ele me mostra, primeiro é a zona liminética, depois é a zona litorânea. Então a zona liminética tá em vermelho e a zona litorânea está em azul. Ótimo, então isso aqui é a zona litorânea e isso aqui é a zona liminética. Agora vamos construir os gráficos. Lembrem, é por ordem alfabética. Então a zona liminética, que é a que aparece em vermelho, está aqui o intercepto dela e esse é o valor da inclinação, aqueles valores que nós tínhamos visto lá no sumário. Então rodamos essa curva e depois rodamos a curva da zona litorânea, que ele é calculado somando os valores da inclinação e do intercepto, aqui do intercepto da zona liminética, mais o valor relativo a ela, e a inclinação da zona liminética, mais o valor relativo a ela. Quando rodamos assim, esse é o gráfico que fica ao final. E para finalizar, a gente coloca a legenda. Vamos dar um zoom, observar isso. Então, percebam que as curvas, elas aparentam ser uma reta e uma outra, uma curva exponencial, mas não é esse o caso, tá? Para isso aqui, apenas questão dos parâmetros da curva. Então, essa é a curva da zona liminética e em azul da zona litorânea. Então, percebam que quanto mais baixa é a profundidade, maior é a riqueza de macroinvertebrados naquela lagoa, o que vai de acordo com a hipótese científica, que há uma entrada maior de sol, uma maior entrada de energia no sistema, e isso permite a sobrevivência de um número maior de espécies. Algo que eu havia esquecido de mostrar é que percebam que as curvas elas estão colocadas com uma função exponencial. Tá? É por isso que esse gráfico ele tem essa curva bem grande aqui. A outra curva ela tem parâmetros mais suaves do que a curva azul, por isso a gente tem essa falsa sensação de que ela não segue um exponencial. Mas ela também foi calculada, a gente percebe aqui, com uma função exponencial. Tá? Por que precisa de uma função exponencial aqui? Porque o modelo utilizou a distribuição da família Poisson. Foi quase Poisson. A gente usa o inverso do logaritmo para construir as curvas, então, uma função exponencial. O nosso segundo gráfico, ele é um gráfico de barras, em que nós vamos colocar a média e o desvio padrão dessas áreas. Para isso, a gente vai utilizar a função gplots, o pacote gplots. Vamos calcular a média da riqueza entre as fitofisionomias, então eu quero a riqueza por região e eu quero que calcule a média. Isso é possível utilizando essa função tapply. Ele aplica a média dessa variável para todas as categorias, os fatores, os níveis dessa outra variável. Então, quando rodamos isso, nós percebemos que a zona liminética tem essa média de riqueza e essa média de riqueza da zona litorânea. A gente pode calcular também o desvio padrão, na verdade o erro padrão aqui, e também a mesma coisa, da riqueza pela região
e essa aqui é a fórmula para calcular o erro padrão. Então, quando rodamos isso e isso, a gente percebe aqueles valores. Essas são as barrinhas de erros que vão ser colocadas ali. E aqui está a função barplot2, que está naquele pacote gplots. Então, ele permite a gente colocar o intervalo de confiança acima e abaixo, né? E eu digo aqui a eles quais são essas variáveis. Então, quando rodamos isso, tá, percebemos então que a diferença entre a zona liminética e a zona litorânea é realmente muito grande. Tá? Esse mesmo gráfico ele pode ser feito também com o ggplot2. Tá? Então, aqui tem o script para ele. Lembrem, o ggplot é um pacote que é modular, né? Então, a gente vai adicionando coisas neles. Então, primeiro nós vamos juntar aqui um data frame que inclui todos esses valores. Eu vou abrir esse valor, esse data frame aqui. E olha só, o que é que tem aqui? A região, a média da riqueza, o erro, o desvio padrão acima e o desvio padrão abaixo. Tá? Esses valores são importantes porque o ggplot ele usa esses valores aqui para construir o gráfico. Então, organizados dessa forma, é mais fácil para a gente usar a função, né, as funções pelo ggplot. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha, é o ggplot, vou copiar isso aqui e vou colando ele por partes, para vocês verem o que significa cada parte dessas no script. Então, eu vou recortar. A primeira coisa que nós vamos ver é que vamos colocar o plot. Plot do quê? Dos dados, né, daquele banco de dados bentos, com a estética, que é no eixo X a região, no eixo Y a média da riqueza. E eu estou dizendo aqui que o preenchimento é como região. Não aparece nada, porque nós não colocamos a barra. Depois, quando eles colocarem, quando a gente pedir para as barras, ele vai preenchê-las, né, com a região, como nós pedimos aqui. Então, vamos rodar a segunda parte. Cada maisinha dessas, né, cada símbolo de mais desses aqui é um módulo que nós inserimos. Então, eu vou copiar só o próximo módulo. O que é que eu estou dizendo? Olha, a barra, né, e a estatística que ele tem que colocar é o próprio valor. Então, ele coloca as barras. Ótimo. Vamos ver o próximo pedacinho. Agora são as barras de erro, tá? Que elas vão até aqui. Vou esconder isso aqui. E olhamos o gráfico. Agora ele tem barras de erros, né? A gente pode terminar o gráfico, colocar os outros parâmetros. Ele está pedindo aqui apenas o limite do eixo Y até 10, para não ficar essa barra sem um limite. E mudar o tema, que vai provocar, né, mudanças de formatação do gráfico. Então, quando a gente roda essa versão final do script, aqui a gente tem a versão final do gráfico. É o mesmo gráfico que nós fizemos com o qplots, né, mas feito agora com outro pacote, mostrando que a gente pode fazer a mesma coisa com múltiplas funções. Bom, e assim chegamos ao final desse script. Lembre, a gente não usou a abundância aqui, então se você quer treinar, trabalhar com GLM, que tal treinar utilizando, por exemplo, a abundância, né, como variável preditora naquele modelo, tá? E aí você pode tirar, por exemplo, a profundidade e testar sua abundância, riqueza e a região, ou incluir a abundância como mais uma variável no modelo, tá? Então, deixo a criatividade para vocês. E espero que tenham gostado da aula de hoje. Vocês já sabem, em caso de dúvida, escreve no chat aqui do YouTube ou pergunta depois na aula síncrona. Então, até a próxima. Tchau, tchau.